Bom, irmãos, como todos sabemos, nós temos estudado a Bíblia. Para isso, a gente tem feito uma série de divisões, de agrupamentos de textos que são similares em seu gênero, né? Na semana passada, nós falávamos sobre o gênero literário das cartas, mais especificamente as epístolas paulinas. E hoje nós vamos falar acerca das epístolas gerais, né? Então, a título de introdução, as epístolas gerais, elas são, como as epístolas paulinas, uma espécie do gênero literário de carta, né? Esse instrumento era um instrumento extremamente eficiente naquela época, uma vez que era a maneira que se tinha de fazer propagar a informação para o caminho mais distante possível. Então, se você tinha uma mensagem a passar, quase que certamente você utilizaria uma carta, tá? Pode parecer algo simples para nós, que temos em mente a carta como algo, como uma espécie de apenas um papel e uma caneta que a gente escrevia e diante disso veiculava a uma outra pessoa, um remetente, mas as cartas no período greco-romano, elas eram tanto quanto diferentes das cartas tal qual nós conhecemos hoje. Quais são as peculiaridades dessas cartas nesse período? Muitas vezes utilizava a carta para você indicar alguém. Então, você mandava uma pessoa para uma outra cidade para estar com um amigo seu. Você, por meio de uma carta, escrevia: olha, tá chegando aí o meu amigo fulano, receba ele bem, ele é muito querido para mim. Era uma prática comum que, naturalmente, se você ler o texto bíblico, você vai encontrar esse tipo de coisa. Então, a carta ela tinha um aspecto como esse. As cartas, antigamente, também eram muito utilizadas para um certo encorajamento ou para ter notícias das pessoas. Olha, eu soube que você está doente, espero que essa mensagem lhe encontre bem, que você tenha saúde, queria te encorajar a continuar na busca dos seus planos. Há muita descoberta arqueológica de cartas, todas nesse sentido. Não curiosamente, as cartas elas eram escritas também não necessariamente por uma única pessoa. Então era uma outra coisa que era muito comum naquele período. Você pegava uma carta e essa carta, ela, embora levasse o nome da pessoa mais famosa, era escrita por mais de uma pessoa e às vezes essas pessoas se reuniam em um local, pensavam toda a temática da carta, construíam a carta, escreviam a carta de uma maneira que estivesse coerente para eles, revisavam ela, e muitas vezes esse processo de escrita, inclusive, não era feito pelos próprios autores da carta. Então eles ditavam a carta. Tudo isso por quê? Porque muitas vezes o objetivo principal da utilização desse gênero é fazer com que essa carta veiculasse para um determinado local e que ela fosse lida em voz alta. Então você tem, por exemplo, Paulo, muitas vezes, apontando pedindo que o que ele escreveu fosse lido para os irmãos em público. Então, daí você percebe o quanto que o texto é um texto bem mais fluido para a leitura, é um texto bem mais amplo, porque muitas vezes há essa ideia de você trazer uma informação que vai ser lida para um público como um todo. Era assim que funcionavam as cartas antigamente. Como é uma estrutura de uma carta, né? Isso é bem parecido com o que a gente tem hoje. Toda carta ela tem, via de regra, uma abertura, que nos textos bíblicos nós encontramos normalmente o quê? A afirmação do autor, eu, João, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, servo do Senhor. Eles colocavam o destinatário, então Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos peregrinos de Deus Pai, dizendo para quem eles queriam indicar.
e uma breve saudação, que muitas vezes era composta de uma pequena oração. Então eles começam sempre o texto assim. A partir daí nós temos o corpo, onde nós encontramos, na maioria das vezes, o tema central da carta, tudo aquilo que se pretende ensinar, o conteúdo daquilo que se quer transmitir, esse é o corpo. E por fim, o encerramento, que costuma ser feito por meio de uma saudação final, de uma doxologia, né? Doxologia ao pé da letra seria uma palavra de glória. Basicamente é um hino de adoração a Deus, de forma falada, não necessariamente cantada, tá? Então no final há uma adoração a Deus por meio de uma oração, por meio de uma exaltação, com uma saudação terminando a carta, ok? Essa é, via de regra, a estrutura que nós encontramos numa carta. Como que a gente deve interpretar uma carta? Essa é uma outra informação importante. Você está diante do texto bíblico, você abre uma carta e começa a lê-la. Para a gente entender esse processo de interpretação de uma carta, talvez um exercício que seja bastante interessante para a gente compreender melhor isso seja o exercício do telefone. Tenta imaginar uma situação em que o pai ou a mãe de vocês, seja na infância, para os que estão mais novos ou não, e tente se lembrar de um determinado momento que você tinha alguém do seu lado que estava falando no telefone com uma outra pessoa. Inicialmente você não sabia quem era a outra pessoa que estava do outro lado, mas ao longo do processo da conversa, é muito comum que você descubra, por meio só da pessoa que está do seu lado falando, com quem você está falando, o teor do que ela está falando e normalmente o que eles combinaram. Isso é muito comum. Então, um exemplo claro para quem aqui é pai. Chega um dos pais, recebe um telefonema, oi. Aí a primeira fala, o que aconteceu com ele? Se o pai, se o cônjuge que está do lado escuta isso, ele vai pensar a primeira coisa o quê? Aconteceu alguma coisa com meu filho, que não está aqui, está na escola. Ah, então deve ser a escola que está ligando. Você já começa a fazer esse tipo de conjectura, correto? As cartas são assim também. Quando a gente lê o texto bíblico e a gente percebe, por exemplo, Pedro falando, olha, irmãos, não sobreveio até vocês nenhuma tentação. Na verdade é Paulo que fala isso. Nenhuma tentação pela qual vocês não possam suportar, mas antes do Senhor dar a vocês o alívio imediato, qual é a primeira informação que a gente vai ter? De que ele está falando para pessoas que estão passando por provações. Paulo aos Coríntios, olha, tenho sabido que tem entre vocês alguns que estão falando que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que eu sou de Cristo. Olha, esse tipo de coisa não é para acontecer no meio de vocês. A gente não tem o conhecimento de alguém que está lá em Corinto. A gente não tem nada escrito. E como é que a gente sabe o que está acontecendo lá? Por meio de quem está escrevendo daqui. Então é esse mesmo exercício de leitura a gente tem que fazer. É bem interessante a gente compreender que diante do problema que é exposto, há uma espécie de ligação das ideias e uma espécie de explicação de o porquê não se deve fazer aquilo. Então, toda vez que a gente lê uma carta, a gente percebe alguns elementos importantes para a nossa leitura, que são os conectores. Por exemplo, olha, eu estou sabendo que isso está acontecendo aí. Não façam esse tipo de coisa. Porque vocês foram chamados por Deus, e aí traz, por exemplo, a teologia, a informação acerca da verdade do reino de Deus para aquele povo específico. Então, você começa a perceber, olha, tem um problema, o apóstolo, o autor da carta, apresenta esse problema mostrando que eles não devem viver dessa maneira, e ele justifica o motivo pelo qual eles não devem viver dessa maneira. E normalmente esse motivo está relacionado com alguma coisa
que diz respeito a quem nós somos enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos de fato. Essa é normalmente a estrutura da carta. E se vocês não perderem de vista, enquanto vocês estão lendo o texto, todo esse processo, a leitura fica mais fácil. A gente começa a entender melhor o que está acontecendo naquele plano todo. Então, sempre que vocês leem uma carta na Bíblia, uma epístola, não percam isso de mente. Tentem caçar qual é o motivo, os problemas que estão acontecendo e que muitas vezes a teologia, isto é, a afirmação, as verdades acerca do Evangelho que se encontram ali, são uma justificativa para que não se deva viver da forma como está sendo exortado para não viver. Tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente tende a dissociar a teologia da prática. E muitas vezes o que nós precisamos ter em mente é que o combustível da prática é a teologia. São as verdades de Deus reveladas a nós que nos dão a força e a capacidade de entender que a gente não deve viver do jeito que a gente vive, em pecado, ok? Além disso, as cartas que nós vamos citar aqui são 8. Quais são? A primeira delas é Hebreus, isso na ordem do texto bíblico, Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1º, 2ª, 3ª João e Judas. São as 8 cartas que se encontram no final do texto bíblico, da Bíblia. Né? Todas elas foram escritas provavelmente no final do primeiro século, isto é, entre 50 e 100 depois de Cristo. Com exceção de Tiago, que provavelmente pode ter sido escrita por volta dos anos 40. Cada carta ela tem a sua especificidade, cada texto tem pontos específicos ali que se quer tratar, mas há uma grande temática entre as epístolas gerais. Tá? E quais são elas? A primeira delas é a defesa da fé. Nós vemos muitas vezes a afirmação dos apóstolos contra falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Então isso é muito claro. Algo que, por exemplo, o pastor na semana passada trouxe, né? Que era a heresia que estava efervescendo naquele momento, que é a heresia do gnosticismo. Então, havia um combate dos apóstolos, dos homens de Deus, dos homens da fé, contra esses tipos de doutrina que estava tentando adentrar a igreja. Então, há esse combate. Além desse combate, há um chamado para a vida em santidade. Isso é muito comum nas cartas. Então, há sempre um chamado ao amor fraternal, ao cuidado mútuo, à vida em santidade, a se abster das coisas que são pecado e que o mundo apresenta para nós. E, muitas vezes, a relação da vida em comunidade diante do mundo que insiste em perseguir aqueles que são filhos de Deus. Então, esses temas são temas bem comuns nas cartas gerais, ok? Se nós olharmos para o contexto histórico das cartas, eu não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas eu acho que eu posso falar. É muito interessante também a gente olhar um panorama histórico ao redor de todas essas cartas. Isto é, o que está acontecendo enquanto os apóstolos estão escrevendo, tá? E aí 2 coisas são bem interessantes para a gente entender diante de toda essa situação. A primeira delas é que os apóstolos escreveram as cartas quando o povo judeu estava subjugado ao Império Romano, ok? E a influência cultural, essa é a segunda afirmação, domínio do Império Romano, e a segunda afirmação é havia uma forte influência cultural daquele período no mundo conhecido, ou seja, a região que se estende da Espanha, da Europa, até a Ásia Menor, mundo conhecido pelos apóstolos, havia uma forte influência da cultura greco-romana. Tá? 2 informações importantes. Por quê? Cultura greco-romana. Quando a gente olha para a cultura greco-romana,
a gente lembra inicialmente de Alexandre o grande conquistador, até gente como, por exemplo, César Augusto. Esses homens, ao dominarem uma extensa região, eles tinham uma grande preocupação em manter o domínio de todo o território. E para eles fazerem isso, boa parte do processo foi, a assimilação cultural. Então eles permitiam que a religião, ela, de cada povo que era dominado, ela fosse exercida normalmente, ok? E que essa religião, ao ser exercida normalmente, ela se misturasse, muitas vezes, com o relacionamento da língua grega. Então era muito comum os povos dominados falarem o grego, traduzirem seus livros sagrados para o grego, e isso acabava por dar uma maior coesão ao ambiente de domínio deles, porque eles impediam uma série de revoltas diante desse, digamos, dessa visão de menor pressão inicialmente, ok? Então, isso é um primeiro ponto. Essa coesão que eles faziam acabava por gerar uma série de unidades ao longo do território de grandes cidades-estado. Essas cidades-estado, curiosamente, que são centros de filosofia, religião, ética, economia, esses grandes centros são justamente os locais onde os cristãos se concentraram ao longo da história do Novo Testamento. E é para onde os apóstolos viajaram pregando o evangelho. Então, toda vez que vocês lerem, poxa, por que a carta de Paulo é aos Filipenses ou aos Romanos? Por que se fala para Éfeso, para Corinto, para essas cidades? Porque eles eram os centros nervosos de acúmulo de pessoas e era onde haviam igrejas instaladas naqueles locais. Então, esse é um bom panorama. Você vai ler o texto, encontrando essas cidades, tenha por certo que aquelas cidades que estão sendo faladas são centros nervosos de concentração de cristãos e, digamos, a semente iniciando a germinar de uma igreja local. Então, esse é o contexto dessa centralização romana, né? E, além desse processo da centralização econômica, você tinha também um relacionamento entre a cultura judaica e a cultura romana. Esse é o outro ponto histórico que a gente via ao redor dali. O que eu quero dizer com o relacionamento entre a cultura judaica e a cultura romana? Que, ao longo do tempo, esse processo de domínio romano, ele passa de tolerância até perseguição. E dentro desse contexto que passa de tolerância à perseguição, nós temos a igreja se formando nesse processo. Então, a gente vai começar a ver alguns imperadores que vão surgir e vão perseguir a igreja. Ok? Então, esse processo são duas informações importantíssimas para quando a gente ler os textos bíblicos, a gente identificar o que está acontecendo lá e por que eles estão falando o que estão falando em cada uma das cartas. Isso aqui é apenas um resumo de como cada livro, quando cada livro foi escrito, o local provável da escritura desses livros e o tema basilar de cada um dos livros. Tá? Então você pega Tiago, por exemplo, tudo indica que Tiago escreveu por volta de 40 e 50 depois de Cristo. Ele estava em Jerusalém e o tema principal da carta dele é a exortação sobre a conduta cristã na vida diária, ok? Não vou repetir, mas esse quadro aqui ele é bastante ilustrativo e a gente vai conversando um pouquinho de cada carta ao longo dessa aula. Tá? Então, vamos falar a respeito da teologia das epístolas. A começar por Hebreus, né? A carta aos Hebreus ela tem uma autoria desconhecida, tá? Nem por isso a gente pode tirar confiança do texto.
como palavra de Deus. Nós cremos que Hebreus é a palavra de Deus. Esse entendimento, ele existe desde o início da igreja, ok? A igreja, desde o início, compreende, embora não conheça, o autor compreende o texto como palavra de Deus, como um livro que pertence ao cânon, e o próprio texto de Hebreus evoca para si a ideia de ser um texto que está trazendo informações que não são nada novas para a igreja que é a primeira ouvinte da carta quando foi escrita. Então, Hebreus foi escrito, os seus primeiros ouvintes, ao escutarem a carta sendo lida, sabiam muito bem de que tudo aquilo que estava sendo falado não era nada novo, eles já tinham ouvido isso. Isso se encontra lá em Hebreus capítulo 2, verso 1. Olha, eu estou falando aqui algo que vocês já têm ouvido. É isso que o autor dos Hebreus diz lá em capítulo 2, verso 1. O destinatário dessa carta é possivelmente os judeus que viviam em Roma, tá? Isso porque lá em Hebreus capítulo 13, verso 24, o autor diz assim, olha, eu saúdo os que são da Itália, é como se fosse assim, olha, manda um alô aí pro pessoal da Itália. Lembra lá da época que a gente era da Itália? Manda um alô pro pessoal da Itália. Então é meio que dá a entender que era judeus que viviam ali ao redor de Roma. E o tema central dessa carta é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, tá? Então Hebreus vai dizer, por exemplo, que Cristo ele é superior a tudo, aos anjos, a Moisés, à lei, e o sacrifício de Cristo é superior a qualquer outro sacrifício que foi produzido ao longo dos séculos para perdão de pecados, ok? Então nenhum sacrifício de animal é tão perfeito quanto o sacrifício de Cristo, uma vez que esses sacrifícios de um cordeiro para a expiação dos pecados do povo precisavam ser feitos recorrentemente. Mas o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, sendo feito uma única vez. Então esse é o tema de Hebreus. Então você vê, por exemplo, uma seção ele afirmando que Cristo é superior aos anjos. Isso porque naquela época havia uma certa judaização do cristianismo, um certo esforço para a compreensão de que os cristãos precisavam seguir a lei de Moisés nos seus ritos cerimoniais. Então, havia, por exemplo, um certo esforço de que o cristão deveria ser circuncidado, que o cristão deveria guardar o sábado e diversas outras afirmações como essa. E também um certo culto aos anjos, algo que você já vê em outras cartas, como Colossenses, por exemplo. Então, o autor já começa dizendo que Cristo ele é superior aos anjos, que os anjos adoram a Cristo. Cristo é superior a Moisés porque, embora Moisés seja esse legislador que traga essa lei, que esses homens estavam sendo instigados a cumprir, Cristo é o cumpridor perfeito dessa lei. Cristo é superior a Josué, porque ele há de levar o seu povo a uma terra prometida eterna, ao descanso eterno. Enquanto Josué atravessou o povo para Canaã, mas logo depois eles passaram a voltar ao exílio. A travessia com Cristo é uma travessia que nos vai levar a uma vida eterna, a um descanso eterno. Então Cristo é superior nesse sentido. Cristo é superior a Arão, porque Arão, enquanto sumo sacerdote, precisava se purificar para oferecer sacrifícios a Deus, enquanto Cristo é perfeito. Toda essa superioridade afirmada nos ajuda a compreender hoje que a nossa vida e o nosso culto é um culto cristocêntrico. Vocês já pararam para pensar que o nome da nossa religião é cristãos? Isso porque nós entendemos que no cerne da história o Deus homem se revelou. Cremos num Deus trino, mas nos identificamos como cristãos porque entendemos que no mistério da revelação de Deus, aprove a Deus encarnar o seu filho e trazer ele para oferecer o sacrifício no nosso lugar, viver a nossa vida
para que nós compartilhemos da vida dele. Então, essa centralidade na pessoa de Cristo também demanda da gente um entendimento muito importante de que Cristo não é só o centro, como também Cristo é tudo. E uma vez que Cristo é tudo, somente Cristo é suficiente, de maneira tal que nós não precisamos acrescentar nada mais do que a própria pessoa de Cristo à nossa vida, à nossa prática. Então você vê elementos de culto, por exemplo, de hoje em dia em determinadas igrejas, que o cara pega aquele chofar para tocar, eles utilizam a estrela de Davi. Todos esses elementos que tentam trazer uma certa judaização para dentro do culto, eles são completamente contrários ao que nós encontramos na palavra de Deus à medida que nós lemos Hebreus, que demonstra que Cristo é superior a todas essas coisas, ok? Então essa é uma das importantes mensagens que nós encontramos na carta aos Hebreus. Indo para Tiago, né? Tiago possivelmente era o Tiago, irmão de Cristo, né? Que escreveu a carta a Tiago, a carta de Tiago. Ele tornou-se um líder muito influente na igreja, muito embora no ministério de Cristo ele não cresça no seu irmão, né? Mas, tendo Jesus ressuscitado, apareceu a Tiago, Tiago se converte e se torna um líder da igreja que já lá em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, já é encontrado como uma das lideranças da igreja, tá? Ele escreve aos cristãos, tanto judeus quanto gentios, que viviam fora dessa região, da região da Palestina. Nós sabemos isso porque ele começa a sua carta falando aos cristãos que estão as 12 tribos de Israel espalhadas sobre a face da terra. Então é como se ele estivesse falando da igreja, dos cristãos que foram espalhados. E quanto tema central, nós percebemos que Tiago é profundamente focado na conduta cristã. Tá? E como a gente enxerga isso em Tiago? Nós percebemos que Tiago ele ressalta uma fé saudável como uma fé, sobretudo, prática. Né? Então, ele diz, por exemplo, olha, você que diz que tem fé e outro que tem obras, olha, me mostra as suas obras para que eu diga se você de fato tem fé. Né? Ele não está fazendo uma afirmação de que as obras são mais importantes do que a fé, mas que toda fé é operosa em obras. Né? Se nós de fato cremos naquilo que Cristo fez, é natural que a nossa prática seja condizente com essa crença. Então, é isso que Tiago quer afirmar dentro desse texto. Isso para mim é muito interessante, porque uma das coisas que nós devemos ter bem claro é que um cristianismo saudável é um cristianismo que é composto por uma confissão saudável, isto é, nós confessamos as verdades expostas nas Escrituras, de uma prática saudável, isto é, a nossa prática é condizente com a prática das Escrituras, e também de uma afeição saudável, isto é, os nossos sentimentos, as intenções do nosso coração são de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, tá? Isso é muito importante para a gente pensar, porque quando a gente lê Salmos, por exemplo, é comum que aqueles homens falem quase como que emocionados diante da beleza, da maravilha, da majestade de Deus, da lei de Deus. Por exemplo, Davi diz que ele tem prazer na lei de Deus, medita nela de dia e de noite. Quando ele fala isso, prazer, então há uma certa afirmação de que essa verdade que nos é comunicada, ela também de alguma maneira mexe com o nosso ser. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos buscar a Deus de maneira que o nosso coração seja inflamado por essa verdade, ok? Nós não podemos perder isso de vista, porque qualquer coisa diferente disso é apatia diante da maior notícia do mundo, que é o Evangelho.
ok? Tiago fala da súplica por sabedoria, chamado à caridade, chamado à santidade. Ele, por exemplo, faz duras críticas com aqueles que tratam de maneira imparcial uma pessoa por conta dos seus status sociais. Isto é, oprimem aqueles que nada têm e dão todos os benefícios para aqueles que têm mais dinheiro. Ele critica isso. Ele fala sobre a verdadeira sabedoria como sendo o cuidado com a língua, tá? Então, quem lê Tiago tem uma certa ojeriza com a fofoca, né? Tiago é o livro que nos ensina que no coração e na boca do cristão não deve haver maledicência, né? Isso não deve existir no nosso meio, tá? Então, Tiago é uma carta profundamente prática e necessária para nós no dia de hoje, para que nós sejamos sábios. E a sabedoria para ele consiste em refrear a nossa língua. Depois de Tiago, nós temos 1º e 2º Pedro, sendo os dois textos, muito provavelmente tendo como destinatários judeus e gentios que viviam na região da Ásia Menor. De todas as cartas que nós falamos até agora, 1 Pedro é a carta que mais tem sensibilidade para falar acerca da perseguição. Então ele é um texto que fala muito sobre o encorajamento à fé daqueles que estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho. Então é um tema central que nós encontramos em 1 Pedro. Já em 2 Pedro, o tema principal é a defesa contra as falsas doutrinas e uma moralidade pecaminosa, ok? E aí a gente tem dois grandes pontos importantes aqui para a gente. O primeiro deles as cartas eram escritas muitas vezes para resolver problemas. Então havia um desejo dos apóstolos de resolverem problemas, mas resolver sempre da maneira certa. E por que eu falo resolver sempre da maneira certa? Porque você via firmeza nas palavras desses homens, você via um chamado ao arrependimento, mas você não via uma postura de maledicência na boca desses homens, você não via uma postura de alguém que tenta agir como se fosse às escuras, na covardia, longe dos holofotes, ok? Então, é um ensinamento para nós que, como crentes, sabemos que teremos problemas nas nossas igrejas. Como nós lidamos com isso? De maneira clara, sábia, tá? E sem fofoca. Então, quando nós lemos as cartas pastorais, isso fica muito nítido. Fica muito nítido que eles são homens que estão sempre tentando resolver os problemas da melhor maneira possível. O que nós vemos na carta de Pedro que nos ajuda a olhar para as dificuldades dos dias de hoje? Pedro apresenta a ressurreição de Cristo como uma esperança para viver as tribulações da vida presente, ok? Qual é a motivação do fato de Cristo ter ressuscitado que é importante para nós? Essa importância ela existe porque nós precisamos compreender que um dia tudo o que nós fazemos aqui nessa terra vai acabar. Que um dia toda a maldade, tudo aquilo que acontece nesse mundo vai acabar e nós ressuscitaremos com Cristo. E à medida que isso acontece, esse mal, essa dificuldade que existe momentaneamente, um dia vai passar. Então é por isso que nós temos essa esperança na ressurreição de Cristo Jesus, porque nós sabemos que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Diante disso, o que se espera de nós para esse momento? Viver em santidade e em comunhão com os irmãos, tá? E viver em santidade e em comunhão com os irmãos é uma marca do nosso amadurecimento espiritual. Então, o isolacionismo
mesmo que dentro da igreja, é uma marca da imaturidade nossa enquanto servos de Cristo. Se nós estamos na comunidade dos santos, nós devemos querer pertencer a ela, não só fisicamente, quando nós quando nós vamos ao culto, mas também participando ativamente da vida uns dos outros. Ok? Essa é uma marca dessa maturidade. Diante disso, a gente vive de uma forma honesta, aguardando esse retorno do Senhor, ainda que soframos diante de todas as coisas. Essas breves afirmações que eu fiz para vocês aqui resumem toda a ideia da carta de 1 Pedro. Lembra que eu falei para vocês que os conectivos são importantes e que se você entender o fio da meada da carta, você consegue pegar tudo? Esse exercício a gente acabou de fazer. Ok? 2 Pedro, ele retorna ao conceito da maturidade cristã, que ele fala a respeito do conhecimento de Deus. Então ele começa a falar, olha, nós precisamos conhecer a Deus. Esse conhecimento vem por meio do aprendizado, por meio disso que nós estamos fazendo aqui, da leitura da palavra, da oração. E por meio desse processo a gente conhece o nosso Senhor e vai sendo transformado pelo seu Espírito. E a partir desse verdadeiro conhecimento, a gente passa também a saber o que não é o verdadeiro conhecimento. Aí, a partir daí, a gente é capaz de detectar as falsas doutrinas e viver afastado dos falsos mestres enquanto aguardamos o retorno de Cristo. É como se Pedro retomasse alguns pontos da primeira carta, só que agora voltado mais especificamente para a parte da defesa da fé contra falsos mestres. Isso é 2 Pedro. Ok? E essa é a importância nossa para o dia de hoje. Se a gente está cada vez mais descrente com relação a como a igreja brasileira tem lidado, a como a gente tem identificado muitos falsos mestres, a nossa solução deve ser a de buscar cada vez mais a maturidade cristã no pleno conhecimento da verdade. Porque é por meio desse pleno conhecimento que a gente vai se afastar de todos esses problemas. Ok? Tal qual 2 Pedro, Judas, que também é conhecido como irmão de Cristo, afirma também na sua carta uma defesa contra falsos mestres. Tá? Um dos temas centrais da carta de Judas, assim como 2 Pedro, é a defesa contra os falsos mestres. Tá? Tem poucos versículos, Judas, tá? Então acho que se eu falar mais do que isso, a gente lê a carta. Então é basicamente isso. E, por fim, 1º, 2º, 3º João. 1 João, ele expõe falsos ensinamentos de pessoas que negavam a encarnação de Cristo. Então é bem interessante, por exemplo, vou ler aqui com vocês, como João começa a sua carta. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 1. Ele começa assim, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, nós vimos ele com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Perceba, ele começa a carta falando assim, olha, eu estou vindo aqui anunciar a vocês aquele que a gente viu, que a gente tocou, que a gente ouviu. Tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós testificamos, damos testemunho, é desse que eu estou vindo falar para vocês.
ele começa a carta assim justamente porque ele estava combatendo uma heresia gnóstica, né? Lembra que a gente falou que o gnosticismo ele é parasitário? Isso porque ele precisa sempre de um aparato religioso para se encostar, e aí alguém chega nesse aparato religioso e fala assim: olha, isso que os apóstolos estão falando não é muito bem verdade, não. Na verdade, eu sei uma coisa superior ao que de fato aconteceu com Jesus. Jesus, na verdade, ele não encarnou, não. Ele nem sempre foi Deus. Ele se torna Deus no batismo e na morte a divindade sai dele. Essa era uma heresia gnóstica chamada serentismo, que João combate na sua carta, na primeira carta a João. A outra era que, na verdade, Jesus era de fato Deus e sempre foi Deus. Mas ele não era carne, não. A gente viu um holograma. Essa é o docetismo. Então, percebam que dentro do aparato que eles tinham, desse conhecimento superior que foi revelado somente para algumas poucas pessoas, eles queriam chamar alguns desses homens que estavam na igreja, chamar os homens da igreja, trazê-los para um determinado canto, isolá-los da comunidade e apresentar esse novo conhecimento superior e mais elevado. Basicamente, um traço marcante do gnosticismo para a gente. Um tipo de conduta que evita fazer as coisas às claras, porque sabe que a congregação como um todo, os pastores da igreja, jamais corroborariam com aquele tipo de afirmação. Então ele procura fazer ela sempre pelos cantos. Isso é um exemplo de gnosticismo. É uma fofoca teológica quase, né? Então, além disso, ele ressalta que a solução contra esse tipo de problema é uma vida em comunidade separada do mundo, mas com amor pelos irmãos. Na carta de João, 1 João, por exemplo, nós temos aquela grande afirmação que as escrituras dizem que, olha, como é que você pode amar a Deus que você não vê se você não consegue... Nossa, eu tô acertando isso aqui direto. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê. Essa é a afirmação de 1 João. Essa é uma solução. Lembra quando eu falei com vocês que a vida em comunidade soluciona esses tipos de problema? É assim que a carta de João é lida. Ok? Segundo João, já é uma carta um pouco mais difícil, né? Então eu trouxe aqui o auxílio de John Stott e Hernani Dias Lopes, dizendo que é bem possível que essa carta ela tenha sido escrita a uma igreja local, que João intitula nessa carta de A Senhora Eleita. A Senhora Eleita que está aí começa a falar dela, né? Então, diante disso, segunda João, botei Pedro aqui, ela pode ser resumida de alguma maneira como a necessidade da igreja. Porque ele fala, olha, senhora eleita, é necessário que você conheça a verdade, que você viva na verdade em amor e que você permaneça nessa verdade. É o chamado a senhora eleita a viver na verdade, em amor, santidade e conhecimento. Ok? E ao que tudo indica, eu acredito que essa seja a melhor interpretação da passagem. Estamos falando de uma igreja, mas há diversas interpretações, há diversos autores, inclusive autores que acreditam que essa senhora eleita seja Maria, por conta de, na cruz, Jesus dizer a João, olha, eis aí a tua mãe, cuida dela, esse cuidado ser especificamente a ela. Creio que não seja a melhor interpretação, mas existe, tá? E por fim, 3 João. Essa é a carta mais clara lidando com problemas pessoais no seio da igreja, tá? 3 João, João cita 3 homens, Gaio, Dióstrefes e Demétrio. Demétrio ele cita bem, Gaio ele cita bem, como alguém que
é um presbítero da igreja, é um homem temente a Deus. Ele quer bem, deseja bem a Gaio, mas Diótrefes é o exato oposto. Ele, por conta do ciúme, do desejo de obter para si a glória do ensino da igreja, ele não permitia que João e os demais irmãos viessem à casa dos irmãos na comunidade local, impedia de João de ser recebido por esses irmãos, afastava-os da comunidade e agia de certa forma abusivamente. Então, João critica duramente Diótrefes por essa prática, tá? E aqui há um ponto importante para a gente. Nós somos um reino de amigos, tá? A igreja é um reino de amigos. E por sermos um reino de amigos, não existe espaço para o comportamento faccioso. O nosso coração deve se alegrar igualmente quando nós servimos e também quando nós somos servidos pelos nossos irmãos. A vida em comunidade da igreja é tão bela que nós servimos a Deus, nós servimos os nossos irmãos e Deus nos serve. Tá? Quando nós estamos na ceia do Senhor, Deus está nos servindo. Então, não há espaço para qualquer outra coisa que não serviço. Então, se você tenta impedir qualquer outra pessoa de servir a igreja, você estará cometendo um problema muito grande de comportamento faccioso, como Diótrefes fez. Né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Esse slide aqui está duplicado. Mas é isso. Conclusão. As cartas gerais são cartas bem claras em que nós temos uma defesa concisa e clara da verdade, sem perder o amor. E essa talvez seria a afirmação mais bonita quando nós encontramos o texto. Experimentem ler essas cartas e percebam que, por exemplo, João, ainda que critique aqueles que são de fora, os falsos mestres, e esses ele trata com a dureza necessária, ele não faz a mesma coisa para irmãos, tá? O comportamento deles, o comportamento dos apóstolos não é faccioso, isto é, ele não busca divisão dentro da igreja, mas é um comportamento que trata com amor e misericórdia os irmãos e com dureza aqueles que tentam destruir o ensino do evangelho. Eu acho que no mundo em que nós vivemos cada vez mais de forma polarizada, ler as cartas gerais e entender como a igreja, como os apóstolos lidavam com os problemas da vida em comunidade da igreja, é um exemplo para a gente de como a gente deve se comportar, sobretudo em locais em que não somente crentes estão, mas também ímpios, como as redes sociais, por exemplo. Então, de uma maneira geral, leiam esses textos lembrando que neles reside fonte de sabedoria para lidar com a vida em comunidade e também na santificação pessoal. Amém, irmãos? Alguém tem dúvida? Ou algo a acrescentar, né? Hoje eu falei bastante.